Aqui a gente buscou também a primeira experiência de referência, que é aquela do irmão, que eu falei agora há pouco com a mãe, e ressignificamos essa experiência. Então, ele teve um outro olhar, né, com o irmão dele, porque ele odiava o irmão. E tinha a crença de que a mãe dele só protegia o irmão. E é difícil fazer essa mudança, né? Porque, na verdade, os pais tinham o irmão como um gêniozinho. Isso eu conversei com os pais, para pelo menos parar de fazer a comparação. Resultado. Então, o resultado foi desde o primeiro atendimento, gente, sem brincadeira nenhuma. Eu já veio falando para mim que conseguiu prestar atenção para estudar para a prova. Conseguia lembrar que ele tinha prova. Na semana seguinte do atendimento, ele disse, eu não contei para vocês, mas ele disse que sempre que ele começava a fazer a prova, dava branco. Então, ele fez a prova depois da primeira sessão, sem dar brancos. Foi uma das primeiras coisas que a gente trabalhou, foi essa questão de dar branco, porque ele tinha que fazer a prova de emergência. Então, não deu branco. A mãe veio me falar que ele estava muito tranquilo, estava feliz, e ele nunca tinha sido tranquilo na vida. Ele falava para a mãe dele, ele era mais forte que a mãe nesse caso, porque ele falava que era muito importante o trabalho para ele, que ele não podia faltar. Que a mãe chegou a me ligar falando que não podia levar tal, mas que ele não queria de jeito nenhum, que ele precisava ir. Então ele gostava muito. Quando eu terminava, às vezes, um trabalho, ele falava, ai, que gostoso que é isso. E a rapidez, assim, foi muito rápido, né? Fazer esse trabalho com a atenção, com a dificuldade de aprendizagem por conta da atenção. Nós fizemos 6 sessões, 5 sessões, acho que não foram 6. Foi muito rápido. Então, e a relevância, né, do trabalho da neuroeducação como recurso no conhecimento das razões que levam uma pessoa para o insucesso. Elas precisam conhecer uma estratégia para poder lidar com aquela dificuldade ou aquela improdutividade para tornar aquele processo produtivo, porque no caso desse cliente que tinha um QI alto, mesmo assim, né, a falta de estratégias, de crença que podia ser diferente, estava levando ele a situações de fracasso escolar, que é um que eu estou agora, que foi expulso da escola, por conta desses problemas. Eles não conseguem lidar com isso. Então, é isso, a modificação dos circuitos neurais e o TDAH, né? A gente viu que é uma falha de comunicação dos neurônios por falta, às vezes, de ter um caminho que faça esse trajeto. Então, o que a gente fez foi fortalecer um caminho neural para que haja essa informação, para que não haja falha nessa informação entre os neurônios, e às vezes até criar um caminho, para que ele faça algumas coisas que ele não era capaz de fazer antes. Então, é isso. E uma coisa interessante também durante a pesquisa foi que neurologista disse que a única terapia que é capaz de trabalhar com uma criança com TDAH é o TCC, que é a terapia comportamental cognitiva. Então, agora, eu posso afirmar, nós podemos afirmar aqui que temos mais uma terapia capaz de trabalhar com o TDAH, com os sintomas e o comportamento do TDAH, que é a neuroeducação. Se mostrou muitíssimo eficiente.